Boa tarde a todos, todos que estão aqui na página do Ranking dos Políticos. Oi, Danilo, deputado. querido, Tudo bem? desculpe aí os desencontros. Não, sem Alegria problemas. muito grande de poder estar com você, estar com os amigos aí no Ranking dos Políticos. Eu que agradeço aqui a presença e já falando aqui um pouco sobre a live, né? Pois não. A gente vai falar aqui sobre um dos projetos mais importantes do setor de infraestrutura, né? O deputado Arnaldo Jardim é um dos melhores quadros que a gente tem aqui no Congresso Nacional, está em seu 5º mandato, né? E foi agraciado como o melhor parlamentar do Brasil pelo ranking dos políticos, né? No ano de 2024. E primeiramente queria estar aqui agradecendo pela presença e fica à vontade. Muito obrigado a você, Danilo, ao Ranking dos Políticos. Para mim foi uma responsabilidade muito grande ter essa indicação em todos os senadores e senadoras, deputados e deputadas, e o que eu mais peço a Deus é que me dê saúde e discernimento. E a vocês do ranking, particularmente, que continuem a ser rigorosos, que continuem a ser persistentes na busca da boa política e naquilo que é fundamental, que é cobrar o desempenho dos parlamentares. Eu quero reconhecer que a atitude de vocês, que estimula, que provoca, que cobra, faz muita diferença no meu mandato. Pedir que continue conosco sempre assim. E esse próprio tema que nós vamos discutir hoje, a questão da legislação de PPPs e concessões, tem um significado muito grande. E o ranking dos políticos foi pioneiro. Vocês começaram a falar dessa matéria quando poucas pessoas sobre elas comentava. E eu pude preparar esse ao longo do tempo. Agradeço tantas conversas que eu tive com você, com o Juan, com toda a equipe aí, que fizeram muita diferença. Estou totalmente à disposição para ouvir críticas, sugestões e poder tentar incorporar isso nessa proposta que nós vamos debater e, eu não tenho dúvida, votar nesse primeiro semestre. Claro. Para quem não está familiarizado com o tema, né, o Marco Legal das Parcerias Público-Privadas, das PPPs, unifica e moderniza as regras para concessões e parcerias em todos os níveis de governo, né? A proposta busca aprimorar a segurança jurídica, facilitar investimentos e ampliar a participação do setor privado na infraestrutura e nos serviços públicos, né? Se aprovado, vai trazer grandes mudanças no modelo de contratação e gestão dessas parcerias. Deputado, o senhor é o relator, né, do PL 7063 de 2017, o Marco Legal das PPPs, e você poderia nos explicar quais são os principais pontos da proposta e como ela melhora esse cenário de infraestrutura? Me permito só acrescentar alguma coisa à sua introdução tão importante aí, Danilo. Nós vivemos uma situação em que não há recursos públicos para investimento, porque hoje nós temos um governo que busca ter equilíbrio, nós estamos vindo de déficits sucessivos. Esses déficits são o principal alimento para a retomada da inflação para o país, que investimentos significativos em obras e em serviços, na área da infraestrutura, também na área social, venham de recursos públicos. Ninguém aguenta mais pagar impostos, o governo não pode aumentar a arrecadação, que já está mais do que no limite, já passou do limite. Então, o que são concessões de PPPs? Momentos, eu estou dizendo porque nós temos especialistas aqui, mas nós temos algumas pessoas que são mais leigas. Então, só fazer essa introdução. Momento que o governo diz o seguinte: olha, eu preciso construir uma escola, mas eu não tenho recurso para isso. Então, eu posso contratar você que faça a escola e eu me proponho ali pagar da seguinte forma, mais adiante. Ou o governo precisa fazer uma nova sede administrativa, não tem recurso, pede que uma pessoa possa construí-la e diz: eu pago um aluguel depois. Ou o governo quer fazer, o exemplo mais notório é a questão das estradas,
onde as concessões, boa parte, começaram, e o governo disse o seguinte: eu preciso fazer uma estrada. Eu não tenho condições, mas eu vou autorizar você a cobrar pedágio. E você, com isso, poderá ter o retorno do seu investimento. Hoje, os investimentos mais importantes estão acontecendo sob a forma de concessões ou de PPPs. Concessões é quando o próprio serviço ou a obra, por aquilo que é cobrado, pode se autossustentar. Depois, a PPP tem um misto, que é o próprio desenvolvimento do serviço ou a obra construída, que dá uma receita combinada com algo que é complementado pelo setor público. Então, é esse o caminho. Esse caminho começa há muito tempo, não é um segredo. Mas se antes era uma alternativa a mais, ela hoje é quase que a única alternativa. A legislação de concessões completa esse ano de 2025 30 anos. E a legislação sobre PPPs completa nesse ano 20 anos. São duas iniciativas legais que têm dado resultado, mas também a sua experiência demonstrou problemas, demonstrou limites, demonstrou que há uma série de pontos incertos da legislação, porque na época não foram pensados, ou porque houve uma evolução agora tecnológica, de novas modalidades, que isso não estava previsto, nós aprendemos com a vida, ou há até uma nova de inovação tecnológica que não se pensava. Cabo de fibra ótica era uma coisa que era uma raridade, hoje é usual. Você fala em agora multiplicidade de canais de televisão, tá certo? E não era na época, você tinha uma gama estrita ali de canais de rádio ou de TV que eram possíveis de ser concedidos. Então, tudo isso nos fez necessitar agora de um aperfeiçoamento. Mais do que isso, a incerteza de algumas coisas, Danilo, amigo dos rankings do políticos, tanta gente que está nos acompanhando agora, lhes agradeço muito pela participação. Nós temos hoje cerca de 30%, é um número importante, das concessões que têm problemas, algumas paralisadas por incertezas jurídicas ou por disputas judiciais entre o concessionário e o concedente, o poder concedente e o poder concessionário. E algumas vezes, quando há até uma ação pública de alguma pessoa que questiona o Estado, lato sensu, pode ser governo estadual, governo federal, municipal, o poder público, por ter feito uma determinada iniciativa, isso passa a ser discutido. Ou outros que são questionados pela população por conta das tarifas, como é que está se fazendo, qual a qualidade do serviço prestado. 30% está na justiça, como a gente diz. O que nós fizemos? Nós identificamos os principais problemas. Nós mapeamos os contraditórios. Nós acabamos, com isso, identificando pontos que pudessem ser enfrentados, a legislação aclarar e, com isso, nós usarmos ainda mais e melhor a legislação sobre concessões e PPPs. Uma boa forma de comemorar os 30 e os 20 anos, fazendo com que tivéssemos um aperfeiçoamento dessa legislação para poder ter mais investimentos, melhor qualidade do serviço prestado à população. A sua pergunta, desculpe, eu estou me demorando aqui na introdução, me interrompa quando achar conveniente aí, por favor. Estou vendo que tem muita gente começando a participar, Rafael de Paulínia, tá certo? Falando aí, agradecer a Thaísa também, que nos cumprimenta aí, tá certo? Agradecer muitas outras pessoas, você está identificando, vai mencionar, que são pessoas interessadas nisso. Nisso o quê? Melhorar os investimentos para gerar mais empregos, melhorar os investimentos
para gerar mais qualidade dos serviços públicos. É disso que nós estamos fazendo aqui. Esses pontos nós identificamos, fizemos levantamento, no total são 11 pontos, entre PPPs e concessões. Não bastasse isso, eu tive aí, com auxílio, lógico, da nossa consultoria legislativa, saúdo na figura de uma grande consultora, doutora Débora Mafia, com o apoio do nosso gabinete, você conhece lá o nosso time, o Lindomar, o Ziraldo, que estão nos ajudando nisso. Então, o que eu fiz já há um bom tempo, Danilo? Você sabe que eu busco ser dedicado, estudar as coisas, aprender com as pessoas, e eu acabei procurando aí uma série de especialistas também, entidades. E nós, nesses 11 pontos, que são os que geram disputa, paralisam obras, interrompem serviços, nós temos uma análise e hoje eu tenho até uma proposta de uma nova legislação que possa aperfeiçoar isso. Não bastasse termos isso, eu, ao longo desse período anterior, discuti com o governo. Aí, ressalto 2 órgãos do governo que coordenaram esse nosso diálogo. Do Legislativo, eu com o governo. Do governo, a Casa Civil, o ministro Rui Costa, que designou ali o doutor Marcos Cavalcante, que dirige as PPIs. Tão importante esse programa, é ele quem conosco dialogou para discutirmos a nossa proposta. Já no âmbito do Ministério da Fazenda, o ministro Haddad indicou o secretário Marcos Pinto, e o secretário Marcos Pinto conosco dialogou também nesse instante. Então, nós temos agora, sobre esses 11 pontos, nós temos uma proposta clara, alternativa de legislação. Não é um exercício teórico, é baseado na experiência. Não é uma reflexão acadêmica, é realmente algo que tem, a partir da vivência que ocorreu, ensinamentos que nós tentamos incorporar na legislação. Sim. Deputado, nessa questão, né, da segurança jurídica, a gente vê que realmente é um dos maiores entraves hoje para se instalar uma nova PPP, uma nova concessão, né? Justamente por ter uma judicialização muito excessiva. E quais são os mecanismos ou como, né, o marco legal das PPPs promove esses mecanismos que reduzam essa insegurança jurídica? A criação de instâncias especializadas, diretrizes mais objetivas ou uma desburocratização dos contratos, por exemplo? Como que isso vai funcionar dentro do marco legal das PPPs? Primeiro, muito obrigado por sua pergunta, tá certo? Eu estou muito feliz com relação a poder responder isso por uma razão. Primeira, segurança jurídica. Eu tenho certeza que essa legislação aprovada, boa parte da legislação sobre a questão, as disputas sobre as concessões desaparecerão. Repito, nós pegamos os pontos que geram mais dúvidas, que causam conflitos, e nós estamos propondo uma alternativa sobre isso. Segundo, nós estamos estimulando os mecanismos de acordo, tá certo? Então, estamos criando condições para que, ao invés de se fazer disputas judiciais, que se possa estabelecer de uma forma muito clara parcerias nesse sentido, tá certo? Terceira questão, nós estamos propondo, com relação ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, que muitas empresas solicitam, ou o próprio poder público pede isso também, nós estamos propondo que isso possa ser reforçado. Portanto, essas duas iniciativas são 2 instrumentos para reduzir significativamente a disputa à insegurança jurídica que você se referiu. Sim. E agora sobre um pouco sobre os municípios, né? Como que o novo marco legal das parcerias público-privadas
vai impactar os municípios, né? Nós sabemos que em São Paulo, por exemplo, tem municípios que arrecadam muito, que têm uma estrutura financeira melhor para conseguir realizar obras no setor de infraestrutura, né? Mas tem muitos municípios que às vezes dependem de repasses, né? De fundo de participação dos municípios, né? Do FPM. Já tem outros municípios que não tem verba nenhuma mesmo. Eles não nem recebem repasse e nem arrecada, né? E o projeto, né? Ele prevê alguns mecanismos de apoio, né, para poder viabilizar a participação nessas cidades, diminuindo o valor mínimo, por exemplo. Como é que o marco ajuda os municípios? Primeiro, a sua preocupação em conta eco na proposta, quando nós propomos medidas simplificadoras. E isso vai facilitar muito as medidas dos municípios. Segundo, nós estamos inovando, estamos propondo o contrato por adesão. Então, por exemplo, se eu pegar aqui no meu interior, lá na região que eu quero tanto bem, tenho muitos amigos, a região de Jaú. Jaú é uma cidade maior. Do lado tem Boracéia, do lado tem Dois Córregos, Mineiros do Tietê, ao lado tem Bariri, tem Bocaina. Então, de repente, o município de Jaú faz uma concessão, uma licitação, para que alguém assuma o serviço de iluminação. Ali se tem os termos da contratação e a empresa que é vencedora, ela é vencedora com uma proposta com tais características e que tem um montante tanto. Então, em geral, se cobra por poste. Olha, eu cobro R$ 15 para garantir manutenção, reposição, cuidado com relação a isso. Estou chutando um número fictício. Se você disser, então pode aderir o município de São Paulo, seria uma burla à legislação. Porque o município de Jaú tem um determinado porte. E é lógico que se você fizer em São Paulo, uma cidade muito maior, esse preço diminui por uma questão de escala. Então, se lá foi aprovado por R$ 15, a pessoa fazer em São Paulo por R$ 15 pode ser caro. Mas certamente num município menor, fazer por R$ 15 está ok. Porque para o município ser menor, podia ser um preço até maior. Então, nós estamos inovando, aprovando a contratação por adesão. Então, o município que não tem um quadro técnico, que não prepare, pode aderir, tá certo? A uma concorrência feita por um município maior. Ganha escala, simplifica o processo e acho que muitos municípios usarão desse instrumento. Seria como as atas de registro de preço mesmo? Muito parecido a isso. Você imediatamente percebeu o cerne da questão. É isso, e isso vai significar utilizar muito mais o regime de concessões. E também tem um modelo escalável, né? Então, agora todos os municípios vão querer, então as empresas vão ter até demanda demais agora. Muito bem, muito bem. Se captou imediatamente o espírito daquilo que é simplificar, dar agilidade e poder reconhecer os ganhos de escala que isso poderá significar. Agora, no âmbito internacional, né, a gente sabe que hoje não tem tanto capital de fora para investir na infraestrutura do Brasil, né? E o próprio marco legal das PPPs, ele foi construído, né, pensando em outros marcos legais que já foram utilizados lá fora, né? Como na União Europeia, no próprio Estados Unidos, na Inglaterra, né? Que tem um grande exemplo de marco legal das parcerias públicas e privadas que tiveram, né, no país. E como que ele torna o Brasil mais competitivo nessa busca de capital estrangeiro para que empresas de fora, né, da China, da Europa, do Japão, possam investir, né, no Brasil? Primeiro, me permito aí fazer talvez um detalhamento daquilo que você falou, meu caro Danilo. O Brasil é considerado um exemplo bem-sucedido de usar concessões. Hoje nós vivemos um momento, eu estou chegando hoje de Dubai, agora mesmo até bocejei um pouco porque passei a noite aí viajando, e
vim para o evento agora, estou saindo do palácio, o governador Tarcísio fez aqui um evento, escapei porque eu não queria deixar de falar com você, Eu com os amigos do agradeço. Ranking Político, a todos que estão conosco aí. Né? Mas só para lhe mencionar isso, né? Nós tivemos aí, hoje, uma diminuição nos últimos meses dos investimentos no nosso país, ou das perspectivas, por conta do descontrole fiscal e por conta da alta da inflação, que levou a uma alta da Selic. Com uma Selic de 13,25, com perspectiva de aumentar, é muito difícil você imaginar uma atividade que dê um retorno acima disso. Porque Selic é um preço básico. Esse custo do capital vai chegar a 18%, 19%. Que atividade dá mais que isso? Não é fácil, tá certo? Mas no período anterior, a uma taxa de juro mais civilizada, a um controle fiscal, o Brasil se transformou num grande atrativo para todo o processo que nós temos de investimento, né? E foi muito bacana isso mesmo, né? Hoje, você sabe, o combustível do futuro, matéria que eu tive a honra de relatar, tantas vezes você acompanhou esse debate, lá me perguntando coisas, sugerindo outras, o ranking participou ativamente, foi muito bacana, agradeço, tá certo? Nós temos um monitor, chama Energia do Futuro, está no Instagram, Monitor Energia do Futuro, o ranking acompanha lá, e nós já temos 264 bilhões previstos de investimento nisso. Ou seja, toda vez que tem, como vocês defendem, nos princípios do ranking, que tem ética, segurança jurídica e se tiver uma taxa de juro minimamente confortável, o Brasil pode ser a bola da vez. O leste europeu ainda com ecos do conflito da Ucrânia, da Rússia e tensão política. A Índia cresce, mas tem um sistema político complicado, o sistema de castas é um mundo à parte. Nós temos instabilidade do ponto de vista da China e que já teve um vigor econômico mais acentuado. Por conta disso tudo, é que nós temos amplas condições do Brasil ser o principal destino de um capital volumoso que tem no mundo em busca de investimentos reais. E o Brasil é um país por construir. Eu estive chegando, te falei agora, comentei com todos, de Dubai, petrodólares, países construídos praticamente, tá certo? O Brasil é por construir em todos os segmentos de infraestrutura. Nós somos ainda devedores. Nós temos um agro que tem uma dinâmica no centro-oeste que ninguém imaginava e agora está indo adiante, está indo para o Matopiba, Maranhão, lá para o Piauí, ali Tocantins, regiões inexploradas. Isso vai demandar armazém, isso vai demandar transporte, isso vai demandar toda a cadeia de insumos, né? Nós temos um país ainda que tem taxas de urbanização que vão ser acompanhados. Então, você tem razão, se nós tivermos segurança jurídica, se nós tivermos aí um pouco mais de estabilidade, nós podemos ser o destinatário de investimentos no mundo, nos tornarmos uma coqueluche internacional. O Brasil tem tudo para ser isso. Uhum. E você falou muito sobre outros projetos, né, como o combustível do futuro, que foi aprovado, né, no ano passado, foi sancionado, e tem vários, a gente teve também a debentures, né, de infraestrutura, vários outros projetos também que foram muito importantes no desenvolvimento da infraestrutura do país, né? E recentemente a gente teve o veto aos fiagros, né, na reforma tributária. E fugindo um pouquinho do assunto, né, como o senhor vê essa questão do veto, né, dos fiagros, até como que isso pode impactar dentro do marco legal das PPPs e na infraestrutura do Brasil como um todo, né? Há uma filosofia, você captou muito bem isso. A filosofia que eu pratico, me guio, tem muito a ver com o ideário do ranking dos políticos, é fazer as reformas estruturais que o nosso país precisa. E se nós avançamos um pouco na trabalhista, precisamos fazer mais e evitar retrocesso. Se nós avançamos na previdenciária e também tem uma lição de casa a ser contemplada,
nós avançamos a reforma tributária. Mas a reforma que precisa agora, e deve ser a nossa prioridade, creio eu, é a reforma do Estado. O Estado precisa diminuir de tamanho, o Estado precisa ganhar eficácia, o Estado precisa caber dentro do bolso do Brasil, tá certo? Hoje nós temos um Estado pesado, muito além daquilo que é. O nosso país é um país que é pobre, tá certo? E o nosso Estado é um Estado grande para um país pobre. Então, nesse esforço todo, nós temos buscado criar formas alternativas, exatamente para poder fazer com que isso ocorra. Foi dentro desse espírito que eu apresentei o projeto e instituímos os FIAGROS. Tive a honra de ser autor desse projeto aprovado. Os FIAGROS, Fundos de Investimento do Setor Agro, é dinheiro para investir no agro, mas não é dos milionários. Hoje, 600 mil brasileiros e brasileiras têm cotas dos FIAGROS, Danilo. Sabe qual é o ticket médio, qual é que é o saldo médio desses FIAGROS que os 600 mil brasileiros e brasileiras têm? 15 mil reais. Tem gente que tem 1 milhão, mas tem muita gente que tem 3, 4 mil reais, tá certo? E que formam essa média. Talvez você não soubesse disso. O Uhum, ticket médio é 15 mil reais, criando uhum, uma alternativa. Tá? Quando houve a reforma tributária, nós negociamos. Negociamos com aquele que estava designado pelo governo, o secretário Bernardo Api, que falou com o Ministério da Fazenda e teve ok do governo. Nós dissemos, olha, está fazendo muita diferença os FIAGROS, fundos do agro. Está fazendo muita diferença os FIIs, fundos imobiliários. uhum, E nós queremos manter isso. Ninguém está pedindo dinheiro do governo. Ninguém está pedindo nenhum tipo de favor. Ninguém está solicitando subsídios. Nós só queremos que os fundos possam continuar a funcionar. Então, propusemos um dispositivo, deixar claro que os fundos seriam, a expressão é essa, não contribuintes. O que significa isso? Que os fundos não seriam taxados pela uhum, reforma tributária que nós regulamentamos. Não é que foram taxados, mas essa salvaguarda, essa boia, essa proteção que nós tínhamos estabelecido para dizer que os fundos não serão taxados, o governo vetou esse dispositivo. Então não taxou, mas tirou a proteção. sim, Nós não gostamos disso. Eu participei ao lado de outros parlamentares, fui ao ministro Haddad e disse, não, deputado, não pretendemos, Arnaldo, taxar não. Falei, olha, o senhor está dizendo que não, ministro. Mas por que vetou? Ah, porque juridicamente tinha uma dúvida se poderia ter tido aquela menção que vocês fizeram de que não haveria taxação. Falei, bem, então vamos esclarecer a dúvida jurídica. Ah, mas então nós não queremos. Eu falei, olha, nós vamos nos mobilizar para derrubar esse veto. Ele falou, uhum. não, mas eu estou pensando em mandar uma proposta que deixe isso claro. Tá bom. Se vier essa proposta que deixe isso claro, faremos um trabalho para votar rapidamente. Se ela não vier, e agora já estamos aguardando há 2 semanas, Uhum. o tempo passa, nós vamos nos mobilizar para derrubar o veto, É. para deixar claro que esses fundos que estão fazendo diferença nos dois setores que mais empregam, que é no agro e na construção civil, não podem ser taxados e nós vamos derrubar esse veto se necessário. Teve vários e vários desgastes com o Congresso, né? O próprio Bernardo Api deu declarações falando que não iriam, ou até em conversas mesmo com o parlamentar. E o próprio ministro Fernando Haddad, né, agora levando um pouco mais para o marco legal das PPPs, já tinha feito declarações publicamente, inclusive no anúncio do novo PAC, da importância de um novo marco legal das parcerias público-privadas. O próprio governador Tarcísio também, o governador Cláudio Castro, vários governadores já se manifestaram publicamente pedindo um novo marco legal das PPPs. No ano passado, com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, tivemos uma audiência pública também sobre o tema, inclusive nós do Ranking participamos.
na audiência pública, e o governo depois não mais se manifestou sobre o assunto, né? E hoje, quais são os próximos passos para a aprovação desse projeto? Qual que é a ideia do governo? Qual que vai ser ali o rito de aprovação do projeto? Vai ser ainda esse ano, esse semestre? Como que vai ser os próximos passos, né? Queremos que seja o quanto antes. O presidente Arthur Lira chegou em dezembro em colocar o projeto em votação, que foi uma forma de acolher emendas. Emendas foram apresentadas. Ele formalizou a minha indicação como relator da matéria, ou seja, caberá a mim apresentar o parecer. O presidente Hugo Mota comigo dialogou e já ratificou essa minha indicação. Então, eu serei relator dessa matéria, que é exatamente a proposta que vai aperfeiçoar a legislação sobre PPPs e concessões. Eu estou com esse parecer bem avançado, inicio a semana que vem, e aqui estou iniciando formalmente com vocês esse debate, iniciando com o pé direito, iniciando com você e com o ranking dos políticos. Agradeço muito essa oportunidade e nós vamos, a partir da semana que vem, eu vou fazer rodadas durante o mês, o começo das 2 próximas semanas, rodadas de conversar com especialistas em entidades. A minha ideia é no Colégio de Líderes, em meados de agosto, desculpa, meados de março, apresentar a proposta e encaminhando desse jeito, é o que eu desejo, tá certo? Eu creio que nós poderemos votar essa proposta exatamente, eu diria assim, eu vou trabalhar para que a gente em abril possamos votá-la. Sim, excelente. E saiba que no ranking dos políticos como relator ganha pontos extras, né? Tá Acumulando até o final muito do honrado ano. com isso, muito honrado. Mas eu quero reiterar, alguns estão chegando agora, outros estavam já conosco no começo, que o ranking dos políticos, com seus princípios de boa política, de ética, de seriedade, foi inspirador, estimulador para que eu pudesse tomar iniciativa nessa matéria. Agradeço muito a vocês, faço um apelo para que vocês continuem mobilizados, vigilantes, para pedir que essa matéria possa ser deliberada rapidamente. O Brasil tem pressa, nós precisamos de investimento nesse setor, que dá ganhos de produtividade, nesse setor que realmente faz o país andar para adiante. Deputado, já caminhando aqui para os minutos finais, gostaria aqui de agradecer pela presença e parabenizar mais uma vez pelo trabalho e pelo prêmio como o melhor parlamentar do Brasil, pelo Prêmio Excelência Parlamentar, e deixando aqui vago para suas declarações finais. Bem, agradecer mais uma vez a você, agradecer a esse esforço que nós temos tido e contado com o apoio de tanta gente do ponto de vista de entidades, tanta gente do ponto de vista de especialistas que nos ajudam a fazer esse trabalho aí. Isso tem sido fundamental. Eu acredito muito nesse trabalho de construir convergências, né? Sim. Nesse momento que tanta gente tão radicalizada na política aí, eu respeito todas as posições, só não quero que ninguém imponha nada a ninguém, a mim nunca ninguém vai impor nada, tá certo? E dizer que eu fiquei muito orgulhoso quando nas eventos de infraestrutura tão importantes para o país, nós conseguimos uma votação que praticamente significou unanimidade. Quando nós votamos o combustível do futuro, e nós conseguimos também avançar nesse sentido. Quando nós votamos o marco regulatório do hidrogênio, e também isso ocorreu. Então, eu desejo muito que essa matéria também possa ser tratada dessa forma. A política está repleta de adjetivos, tá certo? Mas eu gosto daqueles que têm substantivo, propostas, têm realmente ideias para o desenvolvimento do país. É com esse que eu estou junto, é com esse que eu quero
participar ativamente, é esses que o ranking dos políticos mobiliza de uma forma tão positiva. Agradeço muito a você e a todos por conta disso, Danilo. Muito obrigado. Claro, a gente agradece e a gente permanece aqui à disposição nos debates, nos grupos de trabalho, e a gente está aqui realmente também orientando os parlamentares a votarem a favor do projeto quando vier a plenária, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Continuem nos acompanhando nas redes do Ranking dos Políticos e no nosso site. Confira o ranking completo em políticos.org.br. Beleza? Obrigado e até mais. Um abraço a todos, muito obrigado. Guarda essa conversa que eu quero publicar depois, hein, Danilo? Claro, vai estar salvo. Obrigado, querido. Um abraço a todos, muito obrigado aí. Muito obrigado, doutor Luizinho, Jair Justi Souza, muito obrigado a Fabiola Alves, que também entrou aí. Reiterar mais uma vez a Thaísa, aí o nosso agradecimento, ao Rafael de Paulínia também. Agradecer a essas pessoas que se preocupam com o país. A Emiliana também está aí junto conosco. Muito obrigado a essa galera tão bacana aí, que está aí pensando em propostas que geram emprego, criam oportunidades, desenvolvem o nosso país. Obrigado. Até mais.